E já estamos de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje recebendo carinhosamente o Dr. Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista, que tem alguém nesse planeta que entende do nosso olho, como tratar bem, como cuidar bem, como dar aquelas orientações necessárias que estão ao nosso alcance para cuidar melhor, mais e melhor da nossa visão. Está aqui hoje o Dr. Leôncio e você pode participar e interagir conosco. 0800 777 0021, 0800 777 0021 ou pelo telefone fixo 0 operadora 19 3871 9620, 19 3871 9620. Faça sua pergunta, aproveita, estamos ao vivo e esse programa se caracteriza justamente por ser ao vivo para ajudar você a não ter mais nenhum tipo de dúvida sobre o tema abordado em cada programa. Doutor, a gente falou sobre conjuntivite, né? Nós temos assim uma imagem, doutor, assim, a gente vai projetar essa imagem na tela, vou pedir para... O que é aquilo lá? Vamos explicar, doutor. Onde é que está a conjuntiva aí, doutor? Bom, aquilo que está rosado, vermelhinho, ao redor do colorido do olho, da íris, é a conjuntiva, né? O normal da conjuntiva, ela é transparente, ela é... É uma camada que protege? Ela é uma membrana que reveste toda a área externa do globo ocular, exceto aonde nós temos a córnea e a íris, que isso é a câmara anterior. Então, ela faz limite com a córnea nos 360 graus e ela, quando inflamada, ela fica vermelha e irritada. Doutor, só para a gente entender, ou seja, nós temos essa parte branca do olho, que é a parte maior. Isso não é chamado de conjuntiva? Não, a parte branca do olho é esclera. Esclera, isso é esclera. Mas sobre a esclera, sobre o branco do olho, tem essa membrana... Que é a conjuntiva. Que ela é transparente, é como se fosse um papel celofane que reveste ali. Quando está inflamado, daí a gente fica sabendo que ela existe. Ela fica rosadinha, vermelhinha, essa é a conjuntiva. O que acontece com uma... muitas pessoas falam assim, eu estou com conjuntivite, cuidado não chegar perto de mim que vai pegar, né? É isso que, doutor, ela pega, é contagiante, ou seja, ela aparece e vai embora sozinha, como é que é? Não tem... A bactéria não vai pular de um olho no outro. É mais pelo contato direto mesmo, de tocar as mãos ou você tocou algum objeto e depois coçou o olho sem ter feito a devida higiene das mãos. Uma conjuntivite não tratada leva a quê? Que grau de periculosidade, doutor? 70%, 80% das conjuntivites são virais. E hoje, todo ano, nós temos novas cepas do adenovírus ou de alguns primos deles que acabam fazendo mutações e às vezes ficam mais resistentes. E alguns casos desses, dependendo da virulência, da gravidade, acaba deixando cicatrizes na córnea, que são depósitos de imunocomplexos que acabam alterando mesmo a nossa visão, né? Eu tenho conjuntivites que causam ceratite e fica ali por 12, 24 meses alterando, flutuando a visão do paciente. Então, e nós temos que ter cuidado, nós estamos entrando em fevereiro. É o pico das conjuntivites, vem carnaval, vem as aglomerações, o calor continua e geralmente nós temos alguns problemas de epidemias nessa época do ano, às vezes setorizados em alguns estados do país. Doutor, muitas vezes a gente ouve falar assim, tem até uma expressão fura-olho no sentido negativo, que é aquela pessoa que quer puxar o tapete, né, um fura-olho. Mas assim, muitas pessoas, não, fulano furou o olho, né, pegou lá uma lasquinha, não sei, de lenha, sei lá. Existe o furar o olho, doutor? Sim, geralmente é fruto de um trauma ocular. Um acidente? Pode qualquer objeto pontiagudo. Uma areia de praia, doutor, pode prejudicar, pode arranhar alguma coisa assim ou não? Não, a areia de praia, muitas vezes, é como se ela lixasse a superfície do olho, mas não chega a perfurar, né? Mas nós temos, por exemplo, um corpo estranho, alguém está martelando a cabeça de um prego, né? Voa uma limalha, que às vezes é o tamanho de um grão de areia, e muitas vezes pela força, pela castanhada da cabeça do martelo
sobre aquela cabeça do prego, acaba entrando e perfurando o olho e se alojando dentro do olho. Tá, isso é cegueira imediata? Não, isso é corpo estranho intraocular, que muitas vezes a gente consegue remover. Tirar, etc., existe um para-brisa de carro, né? Por que nós temos que usar o cinto de segurança? Não é só por causa da coluna. Exato, né? Quantas pessoas romperam o para-brisa com a face? Eu vi... Já tratou casos assim? Tratei casos de pessoas que perderam, que dilaceraram os 2 olhos, né? Com o para-brisa. Com o vidro dilacerado. Com o vidro. A criança que ia entre o banco do motorista e do passageiro em pezinha ali, né? Por isso que hoje existe... Presta atenção, hein? Presta atenção. Por isso que hoje existe a cadeirinha, né? Que a gente tem que colocar o filho de acordo com a idade, no tamanho da necessidade dele, para ter essas proteções. Está vendo a importância? De repente você, não precisa, etc. Mas olha só, o cuidado com a saúde, com a vida, a questão de vida e morte, mas também com os olhos. Doutor, a gente foi às ruas, eu vou desafiar o senhor agora a responder uma série de perguntas assim sobre doenças oculares. Mas eu quero começar esse desafio com essa pergunta do povo de Deus. Meu nome é Rejane e eu gostaria de saber quais são os cuidados que eu tenho que ter com glaucoma. Então, doutor, cuidados oculares. Eu vou convidar o senhor a ficar de pé. Vamos ficar de pé, doutor. E vamos conversar um pouquinho aqui. A gente preparou algumas telas aqui para o doutor Leôncio. E a gente sabe que ele é um mestre em explicação. E, doutor, aqui, quais são as principais, doutor, doenças oculares? Aqui nós temos uma tela que mostra o que nós chamamos de vícios de refração, primeiramente. Vícios de refração. Então, nós temos aqui uma visão normal, né? Aqui uma visão do míope, né? Aquela pessoa que enxerga mal para longe, está tudo embaçado, mas de perto, às vezes, ele não precisa nem de óculos, ele enxerga bem. Já o hipermétrope, que é um olho pequeno, o míope é um olho grande, o hipermétrope é um olho pequeno. Ele enxerga... Não o tamanho é o mesmo, doutor. O tamanho é o mesmo. O tamanho da visão. Não, a bolinha, o globo ocular, o diâmetro anteroposterior do míope é milímetros maior do que o de um hipermétrope, que é menor. Por exemplo, aqui nós temos um olho de 19, 20 milímetros. Geralmente o olho tem 22,3 milímetros. Aqui, um míope de 4 graus vai ter 23, 24. O hipermétrope de 4 graus tem um olho de 19 milímetros. Então é um olho menor. Daí ele enxerga ruim para perto e relativamente melhor para longe, olha. Diferente do míope, aqui a cerca está nítida no hipermétrope e desfocada no míope. A nossa amiga fez uma pergunta sobre glaucoma, a gente já vai responder, viu? A gente vai responder. Aliás, vamos aproveitar. Doutor, já estamos aqui um quadro de várias doenças, assim. Pode voltar ao quadro anterior, por favor? Pode voltar ao quadro anterior. Aqui é uma visão normal. O que é uma miopia? É a visão ruim para longe e melhor para perto devido ao tamanho o diâmetro anteroposterior do globo ocular. Tem alguma coisa com mio é músculo, não tem nada a ver, doutor? Assim, não. Essa raiz do nome. Então, é uma visão ruim para... Longe. Enxerga ruim, longe, não consegue identificar. É um vulto, né? Isso vai atenuando, vai aumentando, doutor, com o tempo? Geralmente está ligado ao crescimento. 10% das miopias, elas são ligadas a algum fator geralmente genético, são as altas miopias. As outras miopias, geralmente você vai desenvolvendo e hoje que nós temos aí o que estão chamando de geração millennium, né? Que fica tão próximo de qualquer aparelho digital, tablet, celular, e começam desde cedo a usar tão cedo muita visão proximal. Está previsto que a gente possa ter no mundo um boom de miopia aí nos próximos anos. Isso tem correção, doutor? Isso tem tratamento? Pode-se corrigir isso? Não, a miopia, ela é sempre utilizada o óculos, a lente de contato e temos a cirurgia de miopia. Tem também isso, né? Nós começamos a ter alguns trabalhos de uso de um colírio
que a gente causa uma dilatação da pupila em crianças que a gente está vendo um crescimento do grau muito precoce. E, sem dúvida, atividades lúdicas externas certamente não corroboram com a miopia, como Exato, os nossos brinquedinhos digitais, eletrônicos. né? Aí. Nós temos uma tela da miopia, já que ele está falando da miopia, isso aqui, doutor, assim. Isso que eu tentava explicar. Ok. Aqui nós temos um olho normal e aqui nós temos o ponto focal. Então, o raio de luz entra, sofre convergências, né? Aquilo que a gente tem que lembrar da ótica geométrica Exato, do ensino médio, passa pela lente, que é o cristalino, e ele vai direto na retina. Lá no finalzinho, eu estou vendo aqui, doutor, aqui, que tem um ó, finalzinho e aqui está distante. Exato. Aqui. No olho míope, que é maior, tem essa distância. Ele cai antes da retina. Entendi. Por isso que o míope a gente utiliza aquela lente divergente, que é aquela lente que você olha, o olho da pessoa, através do óculos, está pequenininho. É justamente para jogar esse ponto aqui. Para trás. Olha que interessante, né? Isso é miopia. Voltando, vamos colocar aquela tela do glaucoma, porque a nossa amiga fez uma pergunta, o povo pergunta, está esperando lá. Então, doutor, vamos lá, o glaucoma, o que é isso, doutor? O nosso olho, ele produz um líquido e reabsorve também, ele drena esse líquido que ele produz. Esse líquido? Então, esse líquido ele é produzido aqui, nesse ponto, no corpo ciliar, daí ele segue exatamente essa setinha, olha. E vem aqui para a câmara anterior, à frente do colorido do olho, dá a volta aqui e volta. Quando nós temos alguns distúrbios, por exemplo, uma catarata pode diminuir esse ângulo, existem outras razões que talvez a gente desconheça, que também atrapalham essa drenagem que se dá aqui no seio camerular, nós temos o quê? Um aumento da pressão, certo? A hipertensão ocular é o fator de risco número 1 para o desenvolvimento do glaucoma. Quando eu tenho ocular. Quando eu tenho só o aumento da pressão, eu não tenho ainda o glaucoma. Mas eu preciso ficar atento que para cada 1 milímetro de mercúrio da pressão mais elevada, eu começo a ter compressão da camada de fibras nervosas que ficam aqui na retina e vai dando a escavação do nervo óptico e isso vai, entre aspas, matando essas células. Entendi. E eu vou ter defeito visual. Naquele quadro das visões, nós vimos que existiam 2 menininhos assim com uma nuvem, você via só o centro. Pode colocar se quiser. Aqui. Exatamente, aqui. É isso que acontece no glaucoma, a visão vai fechando, ele vai perdendo isso gradativamente e tão lentamente que ele nem vai percebendo. E é uma doença sorrateira, que o glaucoma vai roubando a sua visão e você nem percebe. Metade dos pacientes que chegam ao consultório do oftalmologista, quando a gente faz o diagnóstico do glaucoma, já tem 50% de perda de visão. E no glaucoma, o que perdeu de visão, perdido está. Não volta. Por isso a necessidade, doutor, de visitar um oftalmologista de quanto tempo? Varia de acordo com a idade. Após os 40 anos, eu diria a cada 18 meses, 2 anos. Porque geralmente o glaucoma crônico simples, que é o mais frequente, ele começa em torno dos 55 anos, mais ou menos. Então, nós precisamos, só o oftalmologista mede a pressão intraocular, que não tem nada a ver com a pressão arterial. Então, nós precisamos deixar bem distinto, que a pressão do olho é do olho e não a arterial. Mas a pessoa que sofre de diabetes, sofre de hipertensão arterial, etc., arritmia cardíaca, vai afetar direto ou indiretamente o nosso olho, doutor? Como um corpo inteiro, na verdade, é uma engrenagem, né? Sem dúvida. O nosso olho, ele permite que você faça exames através da fundoscopia, com a menina do olho dilatada ou não, e enxergue aqui a retina, o fundo do olho. E isso, muitas vezes, ele vai balizar, vai dar dados, inclusive para o nefrologista, para o cardiologista, de como está o tratamento da pressão arterial. Porque nós não podemos olhar o rim de um paciente
como é que está por dentro. Óbvio que tem ultrassom, tem outros mecanismos de imagem hoje, mas o olho nós olhamos com o oftalmoscópio, um exame até simples, nós já temos uma noção. E, sem dúvida, o diabetes, depois de 5, 10 anos, quando não tratado, pode levar à cegueira. A hipertensão arterial pode levar a alterações da retina, dos vasos. E nós temos uma série de doenças sistêmicas que têm comprometimento ocular também. Gente, tem mais imagens aqui, a gente vai colocar, mas eu queria aproveitar, doutor, assim, essa sua colocação. Hoje o oftalmologista consegue ver, né, o olho por dentro e por fora, doutor. Eu já ouvi falar, já li sobre essa matéria, vai fazer um exame de retinopatia, ou seja, um exame de retina, que esse exame de retina do olho vai mostrar todas as doenças que você tem ou pode ter. Isso procede, doutor? Procede em termos, eu diria para você que vai o diabético. Não, isso é iridologia. Isso. A iridologia é um estudo da íris, tem muita relação com a medicina chinesa ou indiana. Não é da alopatia. Tá. Porque assim como aquela representação do homúnculo, né, do nosso corpo na orelha, que ele faz a acupuntura, a iridologia é algo mais ou menos assim. Mas ninguém vai ficar pondo agulha na íris, mas é um estudo disso. Não é oftalmologia, não é uma ciência médica. Entendi. O exame que nós praticamos é a oftalmoscopia binocular direta ou indireta, também chamado mapeamento retiniano. Tem vários exames que nós, oftalmologistas, podemos praticar e olhar realmente o fundo do olho e ver a relação com a saúde sistêmica. Já que nós estamos no glaucoma, aproveitar esse momento, eu já está no intervalo, né, diretora? Doutor, eu vi que aqui está vazando, é verdade? Aqui está vazando. O olho normal não está vazando aqui. É a pressão que está empurrando? Isso a pressão empurrando vai diminuindo, porque o que acontece? A retina tem uma série de fibras. De camadinhas? Tem 10 camadas. E ela une todas essas fibras nervosas e forma o nervo óptico. Que é esse e o nervo óptico é que vai transmitir ao nosso cérebro a informação. E o cérebro processa a informação. Então, vamos imaginar o seguinte. O olho é uma lâmpada, o nervo óptico que está aqui é um fio elétrico, e o cérebro é que processa e que recebe a interpretação desses estímulos que lá chegam. A pressão pode comprimir e alterar, matar aqui células no nervo óptico, que não vão levar ao cérebro. Doutor, quando a gente fala de pressão, eu já vou perguntar agora, quando a gente fala de pressão, ou seja, a gente pensa, puxa, minha cabeça parece uma pressão, está martelando, estou uma dor de cabeça. O olho também começa a arder, começa a ficar com uma dor latejante por causa dessa pressão, doutor? Nós temos alguns casos que sim. Quando o glaucoma é agudo, né, que há uma obstrução total, aí é uma dor terrível. O paciente, além da dor, da vermelhidão, da baixa visão que ele fica, chega até alterações gastrointestinais, como a sensação de náusea, indo até num pronto-socorro e podendo ser confundido não como um quadro ocular. Mas grande parte dos glaucomas que são crônicos simples, a dor ocular é muito leve. Aproveitando esse olho que está aqui, doutor, assim, eu estou abusando do tempo daqui. O que é a íris, o que é... Aqui é um corte sagital. Temos um olho de frente, diretor? A íris é aqui, ó, o colorido do olho é esse azulzinho aqui. Tá. A menina do olho está aqui pretinha. Essa menina do olho é chamada? Pupila. Pupila. E aqui, essa lente, que é o cristalino, que é aquilo que fica, com o passar dos anos, vai ficando turvo e vira catarata. Maravilha, gente. Olha quantas informações só nesse bloco. Mas nós vamos chamar um intervalo, deixa eu olhar aqui, vamos chamar um intervalo, porque no próximo bloco temos mais tela, mas eu já vi que a Aninha trouxe perguntas aqui, então a gente quer também responder para você. O tema tá bom, cuidado, doenças oculares, com o Dr. Leôncio, então a gente vai para o intervalo e volta rapidinho só para você, não sai daí.